Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, né? Meu nome é Natália Lima, eu sou bióloga. Há alguns anos eu venho trabalhando muito com várias espécies de animais, eu trabalho com muitos tipos de animais, né? Aves como periquitos, papagaios, araras, tamanduás, felinos como a onça-pintada e também macacos, né? Várias espécies de macacos no meu dia a dia, então eu convivo com esses animais o tempo todo. Mas tem um lado triste dessa história, é muito bom conviver com os animais, mas tem um lado triste dessa história, que muitos desses animais são animais que estão ameaçados de extinção. O que significa isso? São animais que existem em uma quantidade atualmente muito pequena na natureza e que, em função disso, eles podem desaparecer do mapa, desaparecer da natureza, né? Existem espécies que já desapareceram da natureza? Existem, né? Se vocês depois puderem fazer uma pesquisa sobre uma ave que não era brasileira, mas que desapareceu do planeta, chamada dodô. Ela foi muito caçada no passado, né? E ela desapareceu. Foi tão caçada que ela não existe mais. A gente só pode ver o dodô nos livros e através de relatos históricos, né? E existem espécies atualmente que estão ameaçadas de extinção? Muitas. Aqui em Manaus existe? Existe. E a principal, o exemplo que a gente pode dar de uma espécie ameaçada de extinção aqui em Manaus é o sauim de coleira, que é essa espécie aqui, né? O sauim de coleira é um exemplo típico de uma espécie que está ameaçada de extinção. Aliás, ela está entre as 25 espécies de macaco mais ameaçadas do mundo, né? E o que provoca essa ameaça? Essa espécie, bem como as outras que são ameaçadas de extinção, muitas vezes elas chegam a essa condição de ameaçadas, de risco de desaparecer, porque elas perdem o local onde elas vivem, né? O desmatamento, a queimada, destrói a casa dessas espécies. Em função disso, elas não têm mais onde viver e a população delas acaba diminuindo. E aí elas podem correr o risco de desaparecer ou de um local ou mesmo do planeta, né? E o sauim de coleira é um exemplo disso. Outra espécie que é exemplo disso é essa aqui, ó, onça-pintada. É outra espécie que ocorre na Amazônia, mas ocorre em outros lugares no Brasil, e ela está ameaçada de extinção. No caso do sauim de coleira, ele só ocorre aqui nessa região, Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. E isso é um fator que agrava. E o fato dela existir, né, o caso do sauim de coleira, só nas regiões de Manaus, só nos municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara, é um fator que agrava esse risco, né, porque ela tem uma área de distribuição muito pequena. E o sauim de coleira não existe em outro lugar no mundo a não ser nessa região. E isso torna o risco ainda maior, né? Porque se a gente destruir as florestas nessa região, o sauim de coleira vai desaparecer e a gente vai poder vê-los somente em livros, em desenhos, em documentários, e a gente não gostaria que isso acontecesse, né? A gente gostaria de continuar convivendo com o sauim de coleira e outras espécies de animais que a gente poder contemplar e conviver com eles, né? Mas na medida que a gente destrói o ambiente desses animais, que a gente envenena esses ambientes, ou que a gente captura esses animais para criar em gaiolas, em cativeiro, né? Ou que a gente não cuida dos ambientes onde esses animais vivem, a gente de certa forma está contribuindo para que ele desapareça. E na verdade, para eles não desaparecerem, a gente tem que fazer o inverso. A gente precisa conhecer mais a vida, a biologia desses animais, o que eles gostam, o que eles comem, onde que eles vivem, para a gente poder contribuir na conservação dessas espécies e impedir que elas desapareçam e sejam espécies vistas somente em livros, né? Aqui na Amazônia, então os exemplos que a gente tem de espécies ameaçadas de extinção, o principal é o sauim de coleira, que é o símbolo de Manaus, inclusive, né? Mas a gente tem a onça-pintada,
A gente tem o macaco barrigudo, que é um animal que hoje em dia está na lista de animais ameaçados de extinção. No Brasil, a gente tem outras espécies que são exemplos de animais ameaçados de extinção, por exemplo, o mico-leão dourado, que ocorre na Mata Atlântica, né? Algumas espécies que ocorrem na Caatinga, no Cerrado, né? Por exemplo, o guará, que ocorre no Cerrado, é uma espécie que está na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção, porque o que acontece? Esses animais que estão ameaçados de extinção, eles requerem uma atenção maior de nossa parte, né? A gente precisa conhecer e dar mais atenção e cuidar melhor deles. Por isso, eles estão numa lista chamada Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas de Extinção. E para que a população e os governos também, os gestores, deem uma atenção maior para essas espécies e cuidem melhor delas para que elas não desapareçam do mapa. É isso, um abraço para vocês, boa aula. E eu estou à disposição para a gente conversar em outras oportunidades sobre esse tema. Um abraço, ótima aula para vocês e obrigada pela participação. Tchau, tchau.